Então a pergunta agora, o Espírito Santo estará na terra no milênio? Então se cumprirá integralmente a profecia de Joel 2. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os céus e sobre as selvas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Diz, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Joel 2, 27 a 32. Se você olhar lá também Isaías 44, 3 a 7, diz assim, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então haverá sim um grande derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne durante o milênio. Muitos acreditam que os animais serão mansos, como está na Bíblia, que um leão pastará aí com um cordeiro, um carneiro, né? Então, até os animais receberão desse derramamento, serão mansos, não serão feras, não mais comerão carne, né? Comerão das ervas. Então, será um período de paz, tranquilidade e o Espírito Santo derramado sobre todos. Outra pergunta, Jesus estará morando onde durante o milênio? Em Zacarias 14, 17 diz, acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela chuva. Então, haverá um templo, haverá adoração a Deus em Jerusalém. E quem vai estar no Santo dos Santos ao invés da arca? O próprio Cristo, que é Deus. Então ele receberá adoração. E também nós acreditamos que haverá nesse período duas Jerusalém. Uma Jerusalém de baixo e uma Jerusalém de cima. Porque nós sabemos que quando Jesus arrebata a igreja, o que ele fez? Ele disse que eu vou para a casa do meu pai, lá tem moradas, eu vou preparar lugar para vocês, quando estiver pronto eu volto para buscar vocês, que eu quero que onde eu estiver vocês estejam também. Então quando ele arrebata a igreja, ele leva para onde? Para a cidade, para a casa que ele preparou para a igreja. Quando ele vem no final da grande tribulação, ele vem, vence os exércitos, ele vem com a sua esposa agora. Era noivo, mas nas bodas do Cordeiro houve o quê? Um casamento. Agora a sua esposa. A esposa não participa da guerra. Jesus que vence a guerra. Então a esposa vem com ele. Agora ele vai começar a reinar durante 1000 anos. A esposa do rei reina junto com o rei. Se assenta ao lado do rei. Lá tem um trono para o rei e ali ao lado está a esposa. Então durante o milênio a igreja está ali com Cristo. Agora a igreja mora o quê? Numa morada celeste, é corpo espiritual, não é corpo terreno. Então ela vai morar na Nova Jerusalém. E o seu esposo mora com ela, é claro. É o rei, é Jesus. Então ele vem ao templo, né? Mas ele volta, fica ali na Jerusalém celeste. Então ali estará a igreja, que agora é a esposa, e estará o esposo, que é Jesus Cristo. Então nós cremos que Jesus estará morando na Nova Jerusalém, na Jerusalém celeste, que fica acima da Jerusalém terrestre durante o milênio. Agora sobre o galardão para aqueles que morreram durante a grande tribulação. Nós acreditamos que eles não recebem o galardão como a igreja recebeu, porque o galardão foi dado no início, quando a igreja foi arrebatada. Então houve ali o que? O tribunal de Cristo, e a igreja recebeu o galardão. Esses que morrem durante a grande tribulação, eles vão ressuscitar no final da grande tribulação. Então já passou o período do tribunal de Cristo e do receber galardão. Mas eu entendo que eles receberam um grande galardão, porque a Bíblia diz o quê? Que eles vão reinar com Cristo também, junto com a igreja, durante 1000 anos. Já é um grande galardão. Não é? Não receberam aquele galardão do tribunal de Cristo, mas receberam o galardão de participar com Cristo do milênio. Agora sobre o contato entre igreja e humanos no milênio. Então nós vamos ver o que Jesus disse a respeito
do nosso comportamento, do nosso ser depois de morrer e ressuscitar, de ser arrebatado. Então Jesus disse que nós seremos como os anjos. Então os anjos não se casam, nem se dão em casamento, não existe aí o relacionamento sexual entre os anjos. Então nós seremos assim depois de sermos arrebatados. Agora, os anjos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, eles foram enviados por Deus para falarem com pessoas. Eles puderam tocar na terra, né? Puderam comer, apareciam, desapareciam. Então, da mesma maneira, nós acreditamos que durante o milênio, Jesus poderá, nós não estamos afirmando, mas poderá nos enviar em alguma missão. Vai ali no presidente dos Estados Unidos e diga para ele que eu quero falar com ele, para ele vir aqui na Jerusalém terrestre. Então, nós vamos desaparecer, vir aparecer na sala do presidente e dizer, olha, Jesus mandou te chamar, quer falar com você agora. Pode ser que aconteça isso? Pode, por que não? Então, nós podemos imaginar coisas que podem acontecer durante o milênio. Nós acreditamos que a igreja é arrebatada, mas ela vai ter um trabalho a fazer para Cristo. Então ela terá uma função. Nós até acreditamos que o galardão vai ser exatamente essa função dentro desse exército de Cristo formado pela igreja, por todos os salvos do mundo inteiro. Então são suposições, são imaginações? Talvez. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Pode não acontecer também. Mas nós devemos imaginar como é que será esse momento, esse tempo aí. E nós podemos crer então que nós podemos ter esse tipo de participação. Agora, salvos e perdidos no juízo final. A última ressurreição acontecerá e no juízo final estarão os que têm seus nomes no livro da vida, os que morreram salvos durante o milênio, e os que estarão salvos no final do milênio. Todos os que não têm seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, para mim, aí, os que estiverem salvos no final do milênio vão ser ressurretos, assim como a igreja. Aí a Bíblia então fala da segunda ressurreição. E Jesus também fala aí da ressurreição para a vida e para a morte. E Daniel também fala, né? Daniel diz, olha, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. E os que fizeram bem, Jesus diz agora, os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. João 5:29. Então, assim como foi no arrebatamento, a palavra arrebatamento quer dizer exatamente o quê? Ressurreição de quem está morto para a vida e novo corpo. De quem está morto para a vida e novo corpo. E de quem está vivo para outro corpo. Então, ressurreição para a vida eterna. Aí não ressurreição para morrer de novo. Para a vida eterna. Então, os mortos no arrebatamento e no final da grande tribulação ressuscitaram e ficaram em corpos gloriosos. E também o livro da vida foi aberto. Está no final, no juízo final, no trono branco. Então, a presença do livro da vida nessa ocasião é certamente para provar aos céticos julgados que seus nomes não se encontram no livro da vida, né? Porque lá está escrito, olha, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Mas também esse livro da vida é aberto para mostrar que os salvos estão nele, pois é o último julgamento da humanidade e sobraram muitos salvos no milênio, tanto mortos quanto vivos ainda. Se comparecessem só os ímpios vindos do inferno, para que o livro da vida seria aberto? Então, diz assim, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. A nova terra é só para corpos transformados, não haverá nela nem sol, nem lua, nem estrelas. Não existia a possibilidade de viverem nela corpos humanos. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é sua lâmpada.
Agora são então os salvos do milênio que se juntarão com a igreja e Jesus entregará tudo ao Pai. Está escrito, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. 1 Coríntios 15, 24. Então veja bem, nós entendemos que no final do milênio, ali vão sobrar quais pessoas? Vão sobrar vivos aqueles que se converteram a Cristo e não lutaram contra Cristo no final do milênio. Povos de toda raça, tribo, nação, de línguas, povos que estavam vivendo durante o milênio. Também quem mais? Os judeus, que são os principais personagens do milênio. Porque o milênio é um cumprimento daquilo que foi prometido ao povo judeu, os descendentes de Abraão, né? Foi prometido também a Davi, esse reinado de Cristo sobre eles. Então, esses também são salvos. Eles acreditaram, receberam Jesus como rei deles. Então, são também salvos. Então, o que será feito dessas pessoas salvas no final do milênio? Eles estão vivos. Então, na Bíblia, nós não vamos ter muita base para nós compreendermos o que vai ser feito. Vão morrer tudo? O que vai acontecer? Então, nós cremos que essa ressurreição geral no final do milênio, todos os ímpios nós sabemos, todos já sabem disso, todos acreditam nisso, que no final do milênio, todos os ímpios, desde Adão até o último homem que morreu no milênio e que não tinha o nome escrito no livro da vida, nós sabemos que serão julgados no juízo final, no juízo do trono branco, e serão lançados no lago de fogo e enxofre. E isso todo mundo concorda. Agora, e os vivos? Nós acreditamos, eu acredito, que eles serão transformados, assim como teve o arrebatamento da igreja, eles também terão seus corpos transformados e subirão. E agora vai ser feito o quê? A terra vai ser queimada, destruída. Vai haver o quê? Nova terra, novos céus. E a igreja e todos os salvos agora vão morar onde? Na Jerusalém Celeste. Então inclui aí o quê? Os salvos também durante o milênio. Então eles sobem e vão fazer parte agora dos moradores da Nova Jerusalém. Está escrito que Cristo agora já acabou, venceu tudo. Venceu Satanás, a morte, o inferno, tudo. E ele agora vai entregar ao Pai tudo que ele conquistou. Então, essas pessoas aí, que estão vivas no final do milênio, fazem parte desse povo que vai morar com Deus. Então, Jesus vai entregar esse povo a Deus, junto com a igreja, com tudo ali. E estará o quê? Consumado tudo, a sua tarefa, o seu trabalho está feito. E lá em Hebreus, no capítulo 2, diz: eis-me aqui e aos filhos que tu me deste. Né? Então ele vai entregar ao Pai. Em 1 Coríntios 15, 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então essa é a minha maneira de entender. Que nessa ressurreição final, o Daniel fala da ressurreição daqueles que morreram. Então agora, os que morreram salvos durante o milênio. E todos os que morreram e que não têm o nome no livro da vida. Então Daniel fala a respeito desses dois grupos aí. Então ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e despesa eterna. Então Jesus em João 5,29 já fala que aqueles que fizeram bem sairão para a vida eterna. Os que fizeram mal para a condenação eterna. Então nós cremos que aí vai haver essa ressurreição geral e os vivos que são salvos no milênio serão ressuscitados também, transformados em corpos
espirituais, assim como a igreja foi arrebatada e foi transformada, assim como aqueles no final da grande tribulação tinham morrido e ressuscitaram em corpos gloriosos,